Usuário de clientes. Nessa etapa aqui, a gente cria aquele login, né, para o cliente acessar a usina dele no app, tá? Existem duas formas de criar um usuário de cliente no app. Por essa etapa aqui e dentro da usina. Eu prefiro dentro da usina. Fica mais intuitivo. Por quê? Dentro da usina, eu estou preenchendo os dados ali, já crio um cliente, já crio um acesso para ele, tá? Então, mas aqui é uma possibilidade também de criar esses acessos para o cliente final. Perfeito, pessoal? Vamos agora. Então, a gente importou por integrações, tá bom? Importou integrações. Agora a gente vai em usinas. Quando a gente integrou e puxou uma usina, ela aparece aqui para a gente. Tá? Então, por exemplo, aqui mostra, né, todas as usinas e os planos dela. Se eu entrar dentro de uma usina, aqui abre um menu secundário dela. E aqui eu consigo adicionar os clientes um a um, clicando aqui em novo cliente, tá? Então, essa seria a telinha que vocês preencheriam. Bem simples, tá, pessoal? Marcou essa opção aqui, ó, criar uma conta para o meu cliente para que ele possa acessar o sistema e acompanhar sua economia. Marcou essa opção, com o e-mail que você colocou, o cliente vai receber para poder criar um login para ele, tá bom? Então, mostrando aquela funcionalidade que eu mostrei para vocês, tá? E consigo também importar clientes em massa, tá? Isso aqui é mais voltado agora também para as usinas SPE. Então, vamos imaginar o seguinte, tem essa usina SPE aqui, eu consigo cadastrar clientes manual, só que se eu vir aqui no menu principal em clientes, tem aqui, ó, clique para baixar um modelo de XLSX, que vai ser essa planilha aqui, ó. Essa planilha, você consegue criar, você consegue ir preenchendo aqui as informações, tá? E quando você jogar essa planilha aqui, importar clientes, seleciona aquela planilha, você vai na última etapa desse processo, seleciona a usina que você quer criar, tá? Então, por exemplo, João, essa planilha aqui é da usina, essa usina aqui, ó, a primeira usina aqui. Quando eu jogar aquela planilha e relacionar com essa usina, todos os clientes que eu criei na planilha vão aparecer aqui, ó, juntamente com as unidades consumidoras deles. Tá? Então, é uma possibilidade que o Direct traz. A gente sempre disponibiliza para os usuários, tá? Uma planilha já preenchida como exemplo, que é... Deixa eu só movimentar isso aqui para cá. Eu estou com 2 monitores aqui, pessoal. Essa daqui, ó. Então, essa é uma planilha já preenchida, tá? Um ponto muito importante, como que funciona essa planilha, tá? No autoconsumo remoto, quando é uma usina de autoconsumo remoto, ela vai ter um cliente só, tá? Ou seja, um cliente só com várias faturas. Todas as faturas estão no mesmo nome e CPF, ou o mesmo nome e CNPJ. No SPE, isso muda um pouquinho, tá? No SPE, pode acontecer de dentro de uma mesma usina ter diversos clientes e cada cliente tem diversas faturas. Isso é uma possibilidade no SPE, tá? Então, analisando essa planilha aqui rapidamente, esse cliente 1 aqui, por exemplo, seria um açougue, por exemplo. Nesse açougue, com o CNPJ dele, você cadastra cada linha do açougue uma fatura. Por ser mesmo CPF ou ser mesmo CNPJ, e se tratar do mesmo cliente, a gente sempre orienta os nossos clientes a colocar o mesmo número aqui, tá? Pode ser um número qualquer aqui, tá, pessoal? Mas, João, o que vai diferenciar uma fatura da outra? O número da instalação, o código C. Tá? Então, analisando aqui rapidamente, esse cliente 1 teria o mesmo número de cliente, ó. Cliente 2, um pet shop, por exemplo, já mudou, percebeu? Porque é um outro CNPJ, é um outro cliente. Nesse caso,
duas faturas. João, quando eu importasse aqui, por exemplo, como que ficaria? Eu importaria naquele clientes ali, acesso a minha usina, vou em clientes, aqui ia mostrar cada cliente que eu preenchi aqui, e quando eu clicar nessa setinha aqui, ó, para expandir, ia mostrar as faturas que eu cadastrei, as linhas da planilha que eu cadastrei. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cliente 1, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aqui, iriam aparecer nesse cliente 1, 5 linhas de preenchimento. Tá? Então, isso é muito utilizado nos usuários SPE. Eu até auxiliei ontem, se eu não estiver enganado, o cliente aqui que está na chamada com a gente, a A3, eu auxiliei nessa etapa aqui, se eu não estiver enganado. Tá? Qualquer dúvida pode estar chamando a gente também, que a gente vai auxiliando nesse passo a passo. Beleza, pessoal? Tá. Existe uma possibilidade também no GDash do seguinte. Então, a gente consegue criar dentro da usina manualmente, consegue importar via planilha, só que, por exemplo, a gente tem uma usina aqui que não tem nenhum cliente ainda. Essa usina exemplo aqui, tá? Ela não tem nenhum cliente ainda. Só que, João, eu quero cadastrar o cliente assim que eu jogar a fatura. É possível? É também, tá? Então, entrei em uma usina que não tem cliente nenhum cadastrado, vim em faturas, importar faturas, e vou jogar aqui a fatura em questão. Joguei a fatura, tá? Ela já aparece aqui a fatura de energia. Quando eu vim em clientes, ele já criou um cliente com os dados daquela fatura. Então, aquela fatura, eu nem vou abrir ela aqui, pessoal, por questão de dados, tá? Aquele cliente chama Alexandre. Então, ele já criou aqui, com o endereço, tudo certinho daquele cliente, uma linha para ele aqui. Perfeito, pessoal? Então, a gente tem 3 formas de criar um cliente no GDash. Manualmente, via planilha e a própria fatura. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. O cliente da usina, uma usina fictícia aqui, ele está associado, esse cliente aqui, por exemplo, aqui, ó, esse cliente 01. Quando eu clico nele, aqui em cima em usina, mostra todas as usinas que ele faz parte, tá? Porque isso é muito comum, tá, pessoal? Pode acontecer de um cliente, ele fazer parte de mais de uma usina. Uma ele é geradora e a outra é beneficiária, tá? Quando o cliente, aqui eu não vou ter aqui esse acesso fácil mostrar para vocês. Igual eu mostrei daquele perfil ali de uma usina só. Mas quando aquele cliente acessar o perfil que vocês criaram para ele, ele consegue separar ali por usina. Um próximo ponto é o seguinte. Sempre quando a gente cria um cliente no GDash, seja uma usina, aqui, clientes, cliente 1 aqui, por exemplo, a gente criou um perfil para o cliente final acessar, tá? Aquele app dele. João, como vai ser a carinha quando o cliente abrir o aplicativo dele? Como que ele vai encontrar isso? Tá? Mostra um pouquinho para a gente. Seja via navegador ou seja via aplicativo, tá? Acho isso bem interessante, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês e já coloco na tela. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Estou abrindo aqui. João, mandei o link para o meu cliente abrir no navegador. Ele é um cliente SPE. Como que ele vai... Estão conseguindo ver essa página aqui, pessoal? Só me confirma só essas linhas aqui. Estão conseguindo ver? Alguém consegue me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Sim, conseguimos sim. Perfeito. Então, aqui é como o usuário iria verificar caso for enviado um link para ele, vai acessar via navegador. Então, ele consegue ver
o dashboard, ele consegue acessar as faturas dele, tá? As cobranças, suas instalações, quais são as instalações dele, economia, um comparativo de gasto em relação aos meses e ver cobranças. Então, ele consegue ver todas as cobranças dele ali das instalações, tá? João, mostra um pouquinho para a gente qual seria o perfil em um celular. A gente consegue verificar isso via site aqui, né? Para trazer para vocês, mexendo um pouquinho aqui na configuração do site. Aqui, ó. Aqui seria como separem essa tela aqui, tá, pessoal? Foquem nessa tela aqui. Aqui é só uma mudança que a gente faz para poder mostrar para o usuário como que vocês, no treinamento, conseguem ver via aplicativo. Vamos imaginar que o cliente ele tem um iPhone 14 Pro Max. Ele veria assim, ó. Tá? Ele consegue filtrar por ano. Então, um cliente mais antigo, de 2018, ele consegue mostrar. Nesse caso aqui, não tem dados nesse período, é um cliente mais atual, tá? 2025. Ele consegue clicar aqui, ó. Tô descendo com o mouse só, tá, pessoal? Cliquei aqui, ó. Consigo filtrar por meses, tá? Consigo ver aqui cobranças, clicando aqui em cobranças, ó. Ele consegue ver ali como fica a parte de cobranças dele. João, o meu cliente, João, ele não tem um iPhone 14 Pro Max. Ele tem um Moto G4. Ele consegue também ver? Consegue. Tá? A tela muda um pouquinho, principalmente pelo tamanho da tela, tá? E pelo tipo de celular. Só que ele também consegue ver as informações dele ali, tá? Da mesma forma, ó. Cliquei aqui, faturas, consegue ver as faturas dele, consegue baixar também essas faturas. E aqui, em dashboard, ele também consegue ver as cobranças dele. Perfeito? Isso para diversos tipos de celular, né, pessoal? Imagina a gente fazer uma tela dessa só para iPhone? Não, a gente tem aqui para diversos celulares, tá bom?